Vamos começar, então, a dar início ao nosso painel, o último painel de hoje, lembrando que temos ao redor de 132 palestrantes nesses 4 dias, de 15 países, e hoje o eixo do dia é conservação, sustentabilidade e saúde planetária. Começamos o dia com uma discussão profunda com o grupo da saúde planetária da USP e com Antônio Nobre, trazendo toda a questão planetária mais ampla, e avançamos na questão da etnobotânica de vários países, e agora a gente vai voltar ao tema da conservação, sustentabilidade e saúde planetária com o tema impacto das mudanças climáticas na região amazônica. Então, esse é o tema, e para participar dessa mesa, temos a presença do Alexandre Prado, que eu já vou apresentar, Eugênio Scavino Neto, Luiz Francisco Sanches Otero, Marcelo Salas, não sei se o Marcelo está aqui, Carla Giovana Braga. Eu vou começar a apresentar o Alexandre, cada vez que um for falar, eu apresento o mini currículo. O Alexandre Prado tem experiência em questões de sustentabilidade, particularmente em política ambiental, economia e finanças sustentáveis, e organizações como Conservação Internacional, Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Arapiauí, e outros. Especializou-se em administração de empresas e finanças para áreas protegidas, tendo publicado artigos sobre orçamento público nacional para a política ambiental, ferramentas de avaliação para investimento em reflorestamento, economia e biodiversidade. Antes de iniciar seu percurso ambiental, foi guia de viagens de aventura em diversas rotas pelo Brasil, com Pico da Neblina, enfim, várias regiões importantíssimas para o ecossistema brasileiro. E está aqui representando a WWF Brasil, que agora tem uma nova nomenclatura brasileira. Eu vou deixar Alexandre apresentar. Muito obrigado, Alexandre, pela tua presença. Passo a palavra para ti. Ricardo, eu que agradeço. E agradeço a apresentação. A gente vai ficando velho, começa a sair um monte de coisa que você faz, né? Então, mas... é tudo mentira. Não, estou brincando. Eu fiz aqui uma apresentação para basilar a palestra. Eu posso dividir aqui, Ricardo? Pode compartilhar. Tá bom. Então, obviamente que ela sumiu, né? Deixa eu achar ela aqui. Imagino que vocês estão vendo o meu... Agora deu, né? Está vendo a apresentação? Sim. Tenta colocar em tela cheia. Pronto, perfeito. Tela cheia, né? Então, o que foi pedido para mim foi um olhar sobre mudanças climáticas e conservação, e, sobretudo, na Amazônia, né? Então, eu acho que vocês já devem ter falado, não vou ler o que está escrito aí, mas a importância da bacia amazônica. A apresentação está em inglês e português, tá? Porque eu não sabia se eu votava em inglês, eu não sei saber se votava em português. Então, enfim, ela ficou meio misturada, então agora está em inglês, mas de alguns pontos importantes do que é a Amazônia e do porquê que a gente tem que olhar, quando a gente fala de mudanças climáticas, porquê que a gente tem que olhar a Amazônia. Então, a parte da questão de biodiversidade, obviamente, das populações indígenas e dos habitantes, das pessoas que moram na Amazônia. E, obviamente, que o Eugênio, eles vão falar muito mais disso que eu, então, mas eu só reforço que esse é uma componente que ela vem ganhando escala nos últimos anos, e a percepção, não é nenhuma descoberta, né? Mas simplesmente que é uma parte importante da capacidade do mundo, da gente se adaptar em relação a mudanças climáticas, ela vem das respostas advindas das comunidades, das populações tradicionais, populações indígenas. Isso é muito importante, isso foi reconhecido no relatório do IPCC, eu vou falar mais,
mas ganha uma relevância impressionante a cada ano. Então, obviamente, que as ameaças da Amazônia, então, grandes barragens, desmatamento, mineração, e aí eu não vou falar de cada um deles, de novo, eu vou focar aqui na questão de mudanças climáticas. Tá? Então, eu estou aqui, vou usar como referência, não só, mas principalmente, os 3 relatórios do IPCC, né, que saíram no final, em agosto do ano passado, outro em fevereiro, e hoje saiu o último, né, esse que é olhando mitigação, que é a redução de emissões de gás de efeito estufa, e ele é o estado da arte em qualquer ciência vinculada a mudanças climáticas no mundo. E se você somar esses 3 relatórios, aí dá mais de 10 mil páginas falando, com bastante contextualização. O IPCC ele não pesquisa, ele pega um apanhado de pesquisas que são feitas ao redor do mundo. Então, dá para imaginar o tamanho de ciência, de conhecimento que é colocado nesses relatórios. Eu trago aqui algumas, o que tem de mais coisas que vale a pena a gente olhar do que saiu. Então, uma é que, obviamente, o planeta já esquentou 1 grau 1,1 e isso está trazendo uma série de impactos que a gente já está sentindo. A novidade é que esses impactos eles estão sendo maiores do que foram previstos no último relatório, que é de 2014. Tá? Então, quer dizer o seguinte, as mudanças climáticas, elas de fato já chegaram, e o cenário é que ele é, pelo menos do que tem até agora, ele é pior do que foi imaginado há 7 anos atrás. Né? Então, está sendo mais rápido. Obviamente que esse impacto ele não é dividido de uma forma igual entre todos os habitantes do planeta, e que as populações vulneráveis, elas são as mais sensíveis. Os ecossistemas mais sensíveis são os mais impactados. Né? E, obviamente, aqui só chamando a atenção para a discussão de justiça climática, são, obviamente, que as pessoas mais vulneráveis são as pessoas mais pobres e são as pessoas que menos têm responsabilidade pelo que está acontecendo em termos de catástrofe ambiental nesse planeta e nesse país nesse momento. Alguns desses impactos já são irreversíveis, extinções de espécies, realocação por causa de alteração no nível do mar, secas, a questão de branqueamento do coral, de corais. Então, alguns impactos já são sentidos e simplesmente já não tem mais, eles já são irreversíveis, né? Eles já entraram numa espiral que não tem mais como segurar. E aí tem uma mensagem muito forte agora, obviamente, o PCC sempre, mas aqui nós estamos numa emergência climática. E que todo grau importa. Tudo que a gente fizer hoje, né, como o Eugênio falou, que bom que a gente consegue fazer online, a gente não está viajando, é bom. Né? Qualquer emissão de carbono hoje que a gente conseguir evitar, conta. Né? A emergência climática é isso. A gente tem que segurar as nossas emissões hoje, agora. Tá? Bom, obviamente que o que foi já acordado em Paris há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e vale agora. Quer dizer, até 1,5 graus você tem um nível de escala de impacto. A partir de 1,5 graus você entra numa espiral, que é um empurrando o outro, e que você não consegue segurar. Né? Você entra no fator de múltiplos extremos, de eventos extremos, em que um empurra o outro. Então, a seca leva a desmatamento, o desmatamento reduz produtividade, e daí por diante. Então, a hora que você entra numa espiral acima de 1,5 graus, e a partir de 2, principalmente, você não tem como saber aonde isso vai chegar. Tá? Aí eu, de novo, trago só um mapa, por exemplo, o que é previsto em termos de biodiversidade para 1,5 graus, o que está previsto em torno de 3 graus. Tá? Os compromissos que tem hoje na mesa dos países, e aí, vamos dizer, se eles cumprirem todos os compromissos, está em torno de 3 graus, tá? Que é esse mapa da direita. Se vocês quiserem, depois eu passo a apresentação, mas isso tudo tem nos relatórios do IPCC. Você vê o que acontece em termos de biodiversidade na região amazônica. Tá? E, obviamente, que isso se os compromissos forem de fato cumpridos, porque se a gente pega o exemplo do Brasil, que tem o compromisso e não está cumprindo, pelo contrário, está no sentido contrário, né? Está aumentando as emissões. Se a gente pegar nos últimos 6 anos, pegar desde 2015 até agora, né, até o ano base, até 2021, que a gente consegue já saber,
as emissões brasileiras estão maiores, né? Então, então já prevendo um crescimento acima de 3 graus, realmente é uma situação bem preocupante, né? No mínimo. Bom, aí focando mais em florestas, obviamente que o IPCC, quando ele olha florestas, ele olha florestas como um todo, mas dado o peso da Amazônia, grosso do que está aqui, olha a Amazônia, tá? Então, então já está tendo uma perda de ecossistemas, a gente sabe disso, está tendo um problema nas margens da floresta, no coração da floresta. Isso quer dizer, essa perda de floresta, ela leva nesse o que chama de feedback, né, positive feedback loops, que é uma coisa aumentando a outra. Então, a perda de floresta, ela leva a mais perda de floresta, dado o processo de maior seca. E que, obviamente, a gente tem que parar de desmatar hoje, agora, né? E que a combinação de pressão entre fogo, desmatamento, agropecuária, que é o principal indutor de desmatamento na Amazônia, ele criando esse rol de impactos, a chance de alcançar o tipping point, se é que já não foi alcançado, é muito significativa. Por outro lado, a floresta, os povos da floresta, uma vez que são valorizados, conservados, eles, né, a floresta conservada, o conhecimento tradicional, nos ensinando de como lidar com essa mudança de ecossistemas, eles são uma excelente medida de adaptação. É o caminho que nos indica de como a gente tem que olhar isso para as próximas décadas, tá? No entanto, as florestas recebem pouquíssimo financiamento, tá? Então, o que tem hoje é em torno de 2%, e, obviamente, isso tem que ganhar mais escopo nos próximos anos. Tá? Aqui é um mapa que não é do IPCC, é da Quarta Comunicação Brasileira, que foi em 2020, e é um documento oficial do governo brasileiro, e ele olha cenários da Amazônia como está hoje, aí 1,5 graus, 2 graus e 4 graus, quais são as previsões, né? Então, você vê que em 2 graus, o que é? Qual é a capacidade do bioma se adaptar frente ao aquecimento, tá? É isso que diz o mapa, né? Quais são os cenários. Então, essa mancha azul é o que se mantém como floresta, como a gente ainda conhece hoje. As outras cores é o que vai degradar, né? E, obviamente, o que está em amarelo é aquilo que é não floresta. Então, você vê aí num cenário de 4 graus, toda ali a bacia do Rio Branco, a região que vai ali para Boa Vista, você me corrige, tá? Se eu errar algum fato geográfico, mas realmente você está com um buraco no meio do que ainda hoje é floresta, tá? Aqui alguns cenários do que já é observado, né, e o que é projetado em termos de desastres. Tá? Então, aqui a região amazônica são esses 3 que estão no centro. Né? Então, em termos de aumento de temperatura, extremos climáticos, precipitações extremas, né? O Eugênio estava falando que ele já está na enchente, né? Espero que não seja uma enchente extrema, tá, Eugênio? Aqui, quais são as vulnerabilidades e como ela está sendo distribuída. Então, dá para entender também o que está hoje na região da Amazônia. Você vê que é de alto risco, né? Então, sistemas alimentares, água, as cidades, a infraestrutura, as populações indígenas, as populações em situação de vulnerabilidade nas cidades, nas grandes cidades da Amazônia. E aí, focando um pouco mais no Brasil, né? Então, ali eu estava falando da Amazônia como um todo. A gente, obviamente, entende que o Brasil tem a maior porção do bioma, então tem uma grande responsabilidade. É por isso que o Brasil é sempre muito olhado na questão de florestas e na questão de mudanças climáticas, né? A Amazônia tem um peso importante. Se a gente quer, de fato, manter 1,5 graus, até 1,5 graus, como se fala, né? Então, não há nenhuma possibilidade de a gente atingir 1,5 graus sem o Brasil não estar dentro do barco, né, de fato engajado nesse processo.
ao mesmo tempo, tem uma baita oportunidade, né? Quer dizer, toda uma discussão de economia ou de desenvolvimento econômico para o século XXI, o que temos em termos de Amazônia hoje, de populações, de conhecimento tradicional, de biodiversidade, ele tudo nos indica que é o que vai ser mais valorizado no desenvolvimento da sociedade nas próximas décadas e séculos, né? Quer dizer, o Brasil ele tem a base para ser um expoente no que vai ser uma economia ou uma sociedade de conhecimento que tem a floresta como uma das suas bases. E o que a gente vê atualmente é o Brasil acelerando com o olhar do século XX, XIX, XVIII, às vezes XVII. Então, não só a gente está dando um tiro no pé, a gente está cortando o pé, a gente está cortando qualquer possibilidade de avançarmos para uma sociedade que olhe o que será o futuro. Tá? E aí, o que o W está fazendo? Então, o W Brasil, a gente trabalha com pesquisa, a gente ajuda a pesquisa. Sem conhecimento, não há nenhuma possibilidade da gente saber para onde e como avançamos. A gente trabalha, obviamente, com coletivos, o Observatório do Clima, que a gente estava falando há pouco tempo, vários pactos onde você, então, traz os atores importantes para aquilo que é necessário, para, então, a mobilização da sociedade e incidência política. É isso que a sociedade civil, em geral, está fazendo, né? E aqui eu só, no fim, coloquei alguns exemplos do W, mas em geral, como a sociedade civil, em geral, está atuando relacionada a mudanças climáticas e florestas. E o que tem que ser feito, né? Então, obviamente, eliminar o desmatamento e acabar a conversão de ecossistema, e a gente chama atenção aqui para isso, porque como todo mundo tem um olhar muito grande sobre a Amazônia, inclusive nós aqui nesse congresso, mas o que a gente aprendeu há 10 anos atrás é que você olha, contém o desmatamento da Amazônia, ele vaza para o Cerrado ou para outros biomas. Então, o que você tem é que realmente eliminar o desmatamento, né, a degradação ambiental. Tá? Então, isso já é possível, você conversa com os grandes atores, mesmo do que hoje fazem pressão sobre floresta, obviamente os que estão legais, e não, realmente não precisa desmatar mais nada, mas continua desmatando. Né? Então, o fato é que precisamos, obviamente, política de comando e controle e de incentivos econômicos. A gente tem que restaurar as áreas degradadas. Alexandre, Oi, desculpa, já... Ricardo. Não, só por causa do tempo, se puder já começar a concluir. Obrigado. Estou no caminho. Então, aqui a restauração das áreas degradadas e uso sustentável da biodiversidade. Então, trazer, de fato, valor para a floresta, Amazônia 4.0, agregar valor, qualidade de vida, bem-estar social para as pessoas que lá moram, restaurar o que foi degradado. A expansão de áreas protegidas, da rede de áreas protegidas, aqui áreas protegidas no escopo amplo, tá? Então, envolve terras indígenas, quilombolas, RESECs, RDS, enfim, todas aqui no sentido do termo inglês, né, áreas protegidas de uma forma mais ampla. Isso, em termos de mudanças climáticas, é o que vai nos garantir saber onde está o berço, onde estão as espécies que conseguiram se adaptar a um planeta mais quente. E, obviamente, isso não se dá, isso se dá principalmente reforçando o direito dos povos indígenas e das populações tradicionais sobre o seu território. Isso é uma coisa que pode ser feito imediatamente e que nos dá uma garantia de pelo menos uma chance de um futuro melhor. Então é isso, Ricardo. Desculpa se eu passei do tempo e obrigado pelo tempo que vocês me deram. Não, o tempo foi ótimo e você trouxe muito bem a temática para essa mesa, para a gente continuar as apresentações, trazendo a gravidade, a urgência de uma mudança de ação. Então, vamos depois trazer para o debate isso ao final. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Salazar, porque eu recebi aqui a mensagem que ele tem que viajar em seguida. Então, Marcelo, você pode falar agora? Vou te apresentar, mas queria só confirmar se você está aqui presente. Não, Ricardo, ele vai tentar entrar às 6h30. Ele tá em eu tinha entendido que ele ia viajar às 6h30 que você escreveu. Não. Tá,
conseguimos conectar às 6h30. Ah, então tá bom, obrigado. Então, vamos dar sequência a Luiz Francisco Sanches Otero, que é mestre em toxicologia e International Advisor da Cooperação de Saúde e Ambiente e de Determinantes Sociais, com experiência em Project Management e políticas de saúde. Eu estou tendo que traduzir aqui porque está em inglês. Seu background, sua base de trabalho, tanto no setor público como privado, como em organizações internacionais, como Ministério de Saúde, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Sociedade Hispânica para Saúde Ambiental e Banco Mundial e Banco de Desenvolvimento Interamericano, assim como Organização Mundial da Saúde através da OPAS. Ele é consultante de cooperação técnica multilateral, incluindo aconselhamento em políticas de saúde e ambiente e de projetos de desenvolvimento de políticas, leis e programas nacionais e internacionais. Então, muito bem-vindo, Luiz Francisco Sanches Otero, por ter aceitado o nosso convite pela OPAS. A palavra é sua. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu fico empolgado e emocionado de participar neste evento. Saludo a todos os presentes, palestrantes, participantes. Por questões da prática do português, eu vou preferir dar minha palestra no espanhol, que facilitará muito o trabalho dos tradutores. Muchas gracias, Cayo, por la introducción. Bueno, había mandado un texto más cortito en español. Y bueno, estamos trabajando actualmente en Centroamérica, pero llevo la región amazónica en mi corazón. Trabajé por más de 8 años junto a la OTCA, justamente en los temas de desarrollo sostenible, cambio climático y salud ambiental. Va a permitirme poner, me indican si mi presentación está ya en modo pantalla, por favor. Está perfeito. Está ótimo, muy obrigado. Bueno, el tema que me tocó a mí es el de los determinantes de salud dentro del panel de cambio climático. Entonces, hablar de cambio climático, determinantes de la salud, con el tema de plantas medicinales y conocimiento tradicional, me pareció un poco más llamativo invitarlos a la reflexión y al diálogo a ese respecto. La región amazónica, y Alexandre lo acaba de poner de manifiesto de una forma espectacular, es una región con una alta diversidad cultural y biológica, es una gran extensión, pero es una gran extensión de carácter heterogéneo, no es homogénea en toda su estructura, y tiene alta, media, baja Amazonía que tienen un comportamiento totalmente diferente una con otros. Los habitantes cambian, las plantas cambian, la infraestructura cambia, y por supuesto, los efectores y cualquier fuerza que pueda afectar el ambiente y las personas también cambia. Es considerada una región de alto potencial económico ambiental, por eso muchas veces lo vemos como una reserva, más como una necesidad, más como algo para conservar y para cuidar. Y hay diferentes tipos de culturas, no solamente de carácter étnico, a nivel de poblaciones indígenas, porque recuerden que en la Amazonía también tenemos ciudades, tenemos industria, tenemos pobladores, migrantes inclusive actualmente de otros países que han terminado asentándose ahí. Eso también representa que hay una serie de inequidades y factores que se van sumando y van generando presión y pueden hacer que esa región, que está dentro de América Latina, que es considerada una región inequitativa y vulnerable, pues sea altamente vulnerable. Y asimismo hace que sea altamente sensible a factores climáticos, como ya fue expuesto, pero también a factores económicos y de carácter social. Si nosotros hiciéramos una ponderación de cuáles son los más, porque son muchos más, tal vez estos serían los factores que nosotros tendríamos en un primer momento en la mira. Tenemos problemas de inequidad, vulnerabilidad, de legislación, pero también están los temas de deforestación, de minería,
la parte de acceso económico, la pobreza, la educación de nuestras poblaciones, la migración tanto propia, interna que se realiza, como la que ha venido llegando, los vectores y las enfermedades desatendidas características de la región, el tema del acceso a la salud y las enfermedades crónicas y, por supuesto, la capacidad de atención que hay sobre la población, los eventos naturales como los desastres, la capacidad de tener talento humano para atender los diferentes aspectos y, por supuesto, el cambio climático. Todas esas fuerzas, si ustedes las ven, están señalando hacia la Amazonía. No son ajenas al resto del planeta, pero si nosotros la miramos en su particularidad, la región amazónica de los países de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, y bueno, el caso de la Guyana Francesa, tienen sus particularidades. El tema de deforestación, expansión de la agricultura, la parte de tala, maderación, tráfico ilegal, que van mermando también la capacidad de autorrecuperación que tiene la floresta, sumado al impacto que genera la agricultura y la ganadería extensiva sin los cuidados adecuados, por ejemplo, por el sobreuso de plaguicidas, van afectando la salud de la tierra, de las plantas, del aire, y también a su vez el impacto que puede tener en salud humana. El tema de la minería ilegal extensiva con el uso de mercurio, que bueno, eso también creo que ya fue abordado más temprano, y el tema de, por ejemplo, la expansión de las ciudades, que genera también una carga de residuos a los ríos y cuerpos de agua que la misma naturaleza, el mismo ambiente no es capaz de amortiguar y puede ser causante también de enfermedades. A la final, cuando hablamos de determinantes de la salud, tanto sociales como ambientales, tenemos que entender que cada uno de nosotros está inmerso en un entorno, ¿sí?, que es el ambiente en donde estamos, bajo unas ciertas condiciones, factores, inclusive son factores sociales, ¿eh? La salud y el bienestar que tenga cada uno de nosotros, que puede ser mejorado o manejado, y por supuesto los factores que tenemos propios como individuos y también como parte de una comunidad. Cada uno de nosotros está inmerso en un espacio. No es simplemente hablar de que nos afecta la economía, nos afecta el tema del acceso al trabajo, sino porque también nosotros estamos en un lugar, sea nuestra casa, donde estamos cómodamente sentados, donde dormimos, sea la calle, sea un parque, y en este caso el bosque amazónico. Tenemos que entender que estamos en un hábitat. Entonces esos factores ambientales también hacen parte e influyen en cómo somos y nos vamos desarrollando en la vida. Visto desde una perspectiva de gráfico, los determinantes los podemos agrupar como sociales y ambientales. Para el caso de los determinantes sociales, nosotros analizamos lo que son los contextos socioeconómicos y políticos, la parte de gobernanza, la política macroeconómica, incluyendo los factores que afectan la salud y la convivencia y el manejo social, y las normas y valores. Todo eso se interrelaciona con las actividades que desarrollamos en la educación, ocupación, ingresos, también en la categorización, por ejemplo, por género, por raza, por etnicidad. Y eso se va sumando a las circunstancias materiales, la cohesión, el desarrollo social, los factores psicosociales en los que estamos inmersos o con los que nos desarrollamos, los factores de conducta y biológicos, y que a la final también estarán interrelacionados con los sistemas de salud, y eso hará que esos factores en suma, hacia lo positivo o a lo negativo, nos hablen de la distribución de la salud y el bienestar. Los determinantes sociales de la salud van en un sentido, pero generalmente también van modificándose con el paso del tiempo y con la interacción que tengamos con los individuos. Son factores que van de lo interno a lo externo y también de lo externo al interno. Y quería traer esto porque, como la charla lo proponía, quería ponerlo en un punto plano para hablar un poco más adelante de la parte de desarrollo sostenible. Pero también el medio ambiente en el que nosotros estamos, y recordemos que hablamos también de determinantes ambientales, influye en nuestra vida y en nuestro quehacer. Y como yo lo mencioné, mi colega anterior lo mencionó, y seguramente los colegas de esta mesa también, el factor de deforestación, de pérdida de la biodiversidad, la misma sabanización, la pérdida de nuestras plantas tradicionales y el conocimiento tradicional sobre las mismas, el hábitat y el aumento en la carga o la presión que ejercemos sobre el medio ambiente,
pueden terminar afectando también la salud de las personas. Es así que la contaminación del aire, el acceso al agua, la higiene, el saneamiento, los riesgos por agentes químicos, el ruido, la radiación, el cambio climático per se, también influyen en cómo nos desarrollemos como individuos y como entidades sociales. Retomando un poco todo lo que tiene que ver con la charla del día de hoy, y yo sé que tenemos un tiempo corto y por eso no me voy a detener mucho, el cambio climático está asociado en gran medida a una serie de ciclos que van ocurriendo. El caso, por ejemplo, de la región amazónica. La región amazónica hasta hace poco había sufrido unos cambios tan severos. Se estima, y eso es por el estudio de CIFEN del 2013, que a lo largo de los últimos cientos, miles de años, aproximadamente hace, por ejemplo, 25.000 años, nuestro clima se había visto afectado en la región amazónica hasta por unos 6 grados centígrados abajo de como está actualmente. Eso fue en la última glaciación, pero como lo mencionaron, el IPCC ha evidenciado que con el aumento porcentual del cambio de la temperatura a nivel global y del impacto que esto tiene en la región amazónica, se supone que posiblemente vamos a tener unos efectos en la Amazonía que pueden acelerar su proceso de sabanización a lo largo de los próximos años. Se estima que la parte pluviosa tal vez no sea afectada como un primer impacto, pero recordemos que ya de por sí los ciclos de lluvia, de precipitación y de sequía en la Amazonía se han visto modificados. Esto puede hacer que inclusive las poblaciones queden aisladas, poblaciones que están conectadas, por ejemplo, por vía fluvial, que normalmente los periodos de sequía quedan aislados, puedan tener una vulneración mayor. Y esto es solo por poner uno de tantos ejemplos en los que podríamos quedarnos ahora, pero los dejaremos de pronto para la parte de la disertación. Entonces, el cambio climático y los determinantes en la Amazonía pueden estar mediados por muchos factores. Por ejemplo, el tema del impacto por pérdida de flora y fauna relacionados con varios riesgos puede aumentar o promover la inseguridad alimentar de la población. Puede afectar el entorno donde las personas viven e incluso el acceso a la propia salud en comunidades y pueblos, recordando que en la Amazonía aún defendemos, mantenemos y trabajamos con nuestra propia salud, con nuestra propia medicina. El acceso al agua, que resulta muy difícil en muchas comunidades, puede verse aún más comprometido de lo que está actualmente, no solo por acceso al agua, sino por la calidad de la misma. Las enfermedades tropicales, y bueno, principalmente las transmitidas por vectores y otras enfermedades desatendidas, que pueden ser vehiculizadas por agua, por ejemplo, también pueden verse aumentadas. El tema del incremento del vector y muchas veces la ausencia de controles naturales hace que las enfermedades puedan seguirse propagando o aumentar el número de casos, recordando que el impacto no es solamente para personas aisladas, sino que puede ser para comunidades, y esto no es solamente en tema de salud, también es en temas económicos. Las enfermedades crónicas pueden también verse aumentadas y principalmente aquellas que son sensibles al clima, como por ejemplo enfermedades respiratorias y enfermedades renales y cardiovasculares. La calidad del aire es un gran factor que muchas veces no tenemos en cuenta, pero el simple hecho de cocinar, por ejemplo, con leña constantemente o estar expuestos a humo de las quemas constantemente puede afectar la salud de los individuos y las poblaciones. Y esto también, a su vez, recuerden que la deforestación y la pérdida de la capacidad de la biodiversidad puede aumentar la movilización y la alteración en los asentamientos de las personas, promoviendo un mayor desplazamiento poblacional. Y esto puede inclusive poner en riesgo pueblos nómades o, por ejemplo, no contactados o en contacto inicial, que dependen mucho de las chacras, de los sitios donde normalmente ellos están rotando para su bienestar y su alimentación. Y por supuesto, con el paso del tiempo, al perder la biodiversidad, también podemos perder ese rico conocimiento tradicional, así como ver la desaparición paulatina, no solamente de las especies animales, sino de nuestros pueblos tradicionales.
Las acciones en los temas de determinantes por la salud frente al cambio climático pueden ser muy variadas, pero lo principal, yo por lo menos me enfoco siempre en el tema de la educación. A veces nos enfocamos en el tema del abordaje in situ, en su momento y en caliente, pero el que podamos formar tanto a las generaciones actuales como las venideras en los impactos del cambio climático, en los impactos de la pérdida de la biodiversidad, de nuestro conocimiento ancestral, yo creo que va a promover un espacio para que lo miremos de una forma diferente y lo promovamos para mejor. También pensar que el hábitat de las personas es importante, no solamente por donde viven, sino el entorno por donde, en donde está, es importante de preservar y de cuidar. Y a su vez pensar que el agua como recurso en la Amazonía parece que fuese amplio y suficiente, pero es un recurso realmente valioso y escaso que hay que preservar. Y los temas de la deforestación, de la pérdida de la biodiversidad, de la pérdida del acceso al agua, son importantes a tener en cuenta. Entonces, nos tenemos que enfocar en que las personas deben estar bien, deben tener salud y bienestar. ¿Para qué? Para encontrar su prosperidad, pero esto lo vamos a lograr básicamente trabajando en equipo. Nosotros como trabajadores de diferentes áreas, interagencialmente, intersectorialmente, pero también trabajando con nuestras comunidades y pueblos. Y a su vez recordando que el proteger los recursos garantiza o nos va a ayudar a disminuir ese riesgo y evitar el llegar a ese 2.0 en la temperatura, en el aumento de la temperatura global. Y esto promueve lógicamente espacios de paz. Pensar en desarrollo sostenible es pensar en una arquitectura combinada y compleja en la cual no solamente están los intereses y el deseo del bienestar de las personas, sino también la búsqueda de ese well-being para los demás. Y ya para concluir, que sé que el tiempo es corto y tenemos más palestras, yo quiero entrar un poco en el comercial, recordar que la Organización Panamericana de la Salud ha venido acompañando el proceso de medicinas tradicionales complementarias e integrativas desde hace algunos años y que el interés sigue siendo el poder ayudar a preservar la sabiduría popular y la salud. Trabajamos en diferentes áreas y el tema de gestión de cambio climático, el desarrollo sostenible y el tema de preservación del conocimiento cultural para nosotros es importante. Trabajamos no solamente pensando en que hay que buscar el bienestar de las personas, también trabajamos con objetivos. Para el caso de pensar en los determinantes de la salud ambiental, que son tal vez los más impactados cuando hablamos de cambio climático, sin ser los exclusivos, tenemos que pensar que hay que garantizar la disponibilidad de agua para las personas, tener acciones por el cambio climático, garantizar el acceso asequible a energía y de manera segura, sostenible y moderna, garantizar el consumo sostenible, que es una de las grandes dificultades que tenemos aún en la actualidad, el postconsumo, por ejemplo, y lograr que los espacios de hábitat, incluyendo las ciudades, sean seguros y resilientes para lograr esa reducción de los impactos a la salud. Nosotros en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y en el Plan Estratégico de la organización tratamos de abordar este trabajo, pero no lo hacemos solos. Ahí quiero resaltar el trabajo que se hace con otras agencias de las Naciones Unidas, con universidades y centros colaboradores, y el tener estos espacios de diálogo nos ayudan a promover un trabajo continuo y que nos permita también promover los determinantes y las acciones alrededor de los determinantes sociales y ambientales. Traté de ser más convidativo, una charla cortita, y estaré abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muito obrigado, Luiz Francisco. Foi uma apresentação muito ampla, muito importante, no sentido de trazermos uma perspectiva da Panamérica dentro desse debate. Então, depois teremos perguntas e você foi muito pontual. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Então, continue conosco. Então, eu vou passar a palavra agora. Gostaria de saber se Eugênio já está disponível para falar agora.
Alô? Sim. Sim. Vamos tentar. Eu não sei se vocês estão me vendo aqui. Estão me escutando bem? Eu vou Sim. tentar compartilhar uma tela aqui, porque eu tive um problema com o computador. Tá bom. Tá? Eu vou tentar... Posso te apresentar primeiro? Pode sim. Tá bom. Pode ser. Ver se eu só consigo compartilhar aqui. Tá. Então, deixa eu só abrir aqui. Eugênio Scavinato Neto é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 82, fez especialização, residência em infectologia. Ele é criador e coordenador do projeto Saúde e Alegria, desde 1987, trabalhando com comunidades tradicionais na Amazônia, com programas de saúde, educação, cultura, infância e juventude, inclusão digital, economia da floresta, meio ambiente e pesquisa participativa. Ele é fundador do GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, que reuniu 650 entidades de povos tradicionais da Amazônia, e autor e diretor da exposição Amazônia Brasil, realizada entre 2002 e 2008 em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Lausanne, Nova York, Tóquio, Xangai, somando mais de 700 mil visitas. É autor também do livro Amazônia Brasil e consultor em vários projetos pelo Brasil e internacionalmente. Então, muito obrigado, Eugênio, por ter aceitado o nosso convite. Te passo a palavra para a tua exposição. Obrigado. É uma honra estar aqui, viu? Ainda mais com tantos amigos, falando desse tema tão importante. Eu só quero perguntar se vocês estão vendo aí a minha tela, aí, com as fotos? Tá perfeito. Ah, que ótimo. Eu vou fazer aqui do celular, vai ser meio meia boca, né? Mas a gente está aqui na Amazônia, tivemos problemas de internet no temporal aqui. Bom, quem somos? A gente é uma ONG chamada Saúde e Alegria, estamos desde 87, trabalhando aqui no município de Santarém, no Rio Tapajós, com comunidades ribeirinhas tradicionais, indígenas, né? E são comunidades muito excluídas, que elas vivem de caça, pesca, do plantio da mandioca, com uma economia de baixa renda, né? Economia de subsistência, e elas vêm sendo muito ameaçadas pela pressão externa, que é uma pressão que está chegando. Nós estamos agora no fronte da ocupação, da chegada da soja, da chegada das queimadas, do desmatamento, dos garimpos, né? Então, toda a frente de ocupação da Amazônia está chegando. Vocês estão vendo aí minhas mensagens, vocês vão me desculpar. Está chegando aqui, e essas comunidades sofrem muita pressão, e são comunidades altamente excluídas de qualquer sistema social, são isoladas, não têm acesso à saúde, à educação, à comunicação, não têm capacidade para dar a sua voz, né, para expressar a sua voz, tem pouca renda, né, pouca geração de renda, e poucas capacidades, enfim, até organizativas, de enfrentarem tudo isso. No entanto, são essas pessoas que são bons brasileiros, né, que estão aqui defendendo a floresta com a sua própria vida, porque tem muitos líderes perseguidos, não só aqui em todos os lugares, mas aqui é um lugar, hoje em dia, um hotspot, e estão defendendo a floresta com as suas vidas e para nós todos, né, para todo o nosso planeta, né, e para o Brasil também. Eu acho que fica evidente aqui, quando a gente olha aqui, nessa foto, essa nossa área de atuação, aqui está o Rio Tapajós, vocês podem enxergar, e aqui está a cidade de Santarém, o Rio Amazonas, e vocês podem ver, nós trabalhamos aqui na Floresta Nacional do Tapajós, que é esta floresta aqui, e na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, que é esta aqui, com 70 comunidades nessa reserva, 22 nessa, e mais uma área aqui de 2 milhões de hectares, que é um mosaico de unidade de conservação. O que é importante reparar aqui é que, olha aí, ó, onde tem comunidade, a floresta está em pé. E onde não tem, aquilo que vocês estão vendo aqui atrás, ó, é tudo impacto da soja, né? Então, é muito importante que essas comunidades tenham capacidade de defender as suas áreas. Onde tem comunidade, tem floresta em pé. Só que essas comunidades são excluídas socialmente, então elas sofrem de grandes desafios, né? Lutam muito,
E eu sempre falo que a estratégia de conservação da Amazônia é basicamente uma estratégia social, né? Nenhuma comunidade com diarreia, morrendo de diarreia, com dor de dente, sem capacidade nem de comprar combustível para ir numa reunião ou enfrentamento, vai conseguir nada, né? Ou sem uma internet, ou sem um rádio para fazer uma denúncia. Então, essas comunidades, eu acho que a estratégia de dar direito de cidadania para essas comunidades, dar capacidade para que elas possam se fortalecer, terem direito à saúde, educação, meio ambiente, conexão com a internet, esse é o maior desafio. A gente começou o trabalho pela água, porque, apesar da Amazônia ser a maior bacia hidrográfica do mundo, tem um estresse hídrico enorme, as comunidades, as cidades não têm esgoto, joga aquela água poluída, e aí, poluída não contaminada, as comunidades bebem essa água e acabam morrendo de diarreia, mortalidade infantil é muito grave, a saúde é a maior reivindicação, uma emergência crônica, né? Então, nós estamos implantando sistemas de água com energia solar, já estamos implantando a 100%, é uma tecnologia de disseminação. A gente também começou aqui com o barco hospital, né, na parte de atendimento de saúde, implantando barcos hospitais que atendem as comunidades, assim, as comunidades elas seguem regularmente a cada comunidade com todos os programas básicos de saúde, e esses barcos, a gente implantou o primeiro modelo, eles se transformaram em política pública, né? A gente repassou já para o SUS, foi feita uma portaria, e hoje em dia as comunidades, os municípios da Amazônia que quiserem implantar o modelo de barco hospital, que é o modelo de construção de saúde territorial, não é assistencialismo puro, não. Ele volta, ele constrói, ele capacita agentes locais, ele faz prevenção. Já tem mais de 60 barcos desses na Amazônia, e a ideia é multiplicar esses barcos, né? Esses barcos a gente faz também jornadas cirúrgicas com universidades, tem residência médica e tal. A gente faz também campanhas, né? Nessa área de saúde, de capacitação em alimentação, nutrição, prevenção, vacina e etc. E muito importante que, passado essas prioridades, a gente conseguiu avançar para outras prioridades, né? Que é a inclusão digital e, especialmente, dar opção para a juventude, porque o jovem, eu acho que uma das coisas que mais pode destruir a Amazônia, é o jovem perder a identidade com o seu território, com a sua cultura, né? Então, a gente tentou fazer um trabalho de inclusão digital, a gente tem a Rede Mocorongo de Comunicações, né? Onde os jovens fazem as suas TVs, as suas rádios, tem o seu blog, né? Tem a Rede Mocoronga, tem os territórios de aprendizagem, coletivos jovens, né? Onde eles ressignificam a cultura deles, mas com uma linguagem moderna, né? O nosso sonho é que eles se tornem youtubers da floresta, né? E aí eles vão valorizar a cultura deles, mostrando, então, a maneira deles se globalizarem, mas valorizando a identidade deles. E, a partir daí, então, a gente faz treinamento de empreendedorismo juvenil, porque o jovem não quer mais trabalhar naquela velha mandioca do pai dele, ele quer uma coisa moderna. E quais são as opções que a gente tem de economia moderna, sustentável para a Amazônia, com a floresta em pé, dentro da cultura deles? Então, a gente procura trazer tecnologia, né? Nós temos viveiros de muda para reflorestamento, produzir mais de 70 mil mudas, educação ambiental, trabalhos com juventude, né? de ensinar os caras essa questão de reflorestamento, banco de sementes, energia solar, aqui é um curso de eletricistas do sol, e a inclusão digital, a internet. E a gente também é um circo, o Gran Circo Mocorongo, de saúde e alegria, né? E tudo é feito com circo, tudo é participativo. Então, a gente tenta trazer tecnologia de ponta na ponta, adaptar isso com o conhecimento e a participação deles, e aí aquilo que der certo a gente replicar e multiplicar. É muito importante essa questão da participação, porque não dá para a gente trazer tecnologia de fora e achar que a gente tem a solução. Quem tem a solução são os caras, mas eles não têm os instrumentos, os meios. Então, a gente fornecer meios para que eles possam ser protagonistas do seu próprio destino, defender os seus territórios, né? Dar capacidade para eles, eu acho que é o maior desafio, e o desafio da Amazônia, eu acho que é um desafio da juventude, se identificar com ela e a gente oferecer capacidade para que eles possam fazer um futuro diferente do que foi e do que esse modelo que está atacando eles tem sido. Eu acho que existem essas oportunidades, as tecnologias existem, falta muita política pública, política de incentivo, política de crédito, de pesquisa, para a soja, para o agronegócio, tem.
Mas até para a soja tem soja sustentável, até o gado, tem pecuária sustentável hoje em dia. Tem tecnologia. O que a gente tem é que colocar as oportunidades da floresta para a economia em pé, competitivas de mercado, né? E vou falar rapidamente, a madeira é uma solução, mas o cara quer ser um madeireiro legal, ele sustentável, ele vai fazer um monte de cuidado para tirar a árvore sem destruir a floresta, e essa árvore vai custar 30% mais caro. Como ele vai competir no mercado com uma madeireira ilegal? Então, ou o cara fica ilegal, ou ele abandona a atividade. Então, quais são os desafios para a gente conseguir fazer com que as atividades da Floresta em Pé valham mais que com a floresta deitada, e como engajar os jovens para esse futuro? Eu acho que esses são os desafios, e a gente está aí, o show tem que continuar. Saúde e alegria para todo mundo. Não sei se deu certo aí. Além de dar certo, Eugênio, foi maravilhoso. Foi muito inspirador. A gente tem aqui no chat um monte de escrito. Amei o Mocoronga. Que rico projeto, maravilhoso. Então, parabéns por essa experiência. Desde 85 que você está contando, né? E é Mocoronga mesmo, que aqui no celular, aqui no manual. Muito bom. Muito Tá bom. Obrigado. Mas fique conosco aqui. Vamos continuar. É muito importante tudo isso que está sendo discutido aqui nesse painel final do dia. Eu gostaria agora de dar a palavra para uma pessoa que foi muito indicada aqui para a mesa. A gente teve dificuldade de achar que a gente queria alguém da liderança jovem, que tivesse uma experiência que tem tudo a ver com o que o Eugênio trouxe, da importância da juventude. Então, a gente foi muito bem indicada, inclusive pela WWF e outras instituições, a Carla Giovana Braga, engenheira sanitarista e ambiental, jovem embaixadora pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, diretora de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade na Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, COJovem, diretora da Câmara Técnica de Juventudes do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptações Climáticas, fellow, não entendi o que é, YCL, depois ela fala, coordenadora do Hub Pará, representante do norte do Brasil no Internet Governance Forum e do Fórum da Internet no Brasil. Fotógrafa, poeta, diretora e roteirista audiovisual. Então, muito bem-vinda, Carla, ao nosso congresso. A palavra é sua. Carla, você está entre nós? Eu te vi antes. Eu vi que ela caiu. Parece que não está aqui. Não sei se ela está voltando. Enquanto Carla não volta, seria uma pena se ela não voltasse, porque ela estava aqui conosco. Queria saber se Marcelo já entrou. Se não, também não estou vendo. Então, eu vou passar a palavra para Scarlett Soriano. Scarlett está representando a Academia de Medicina e Saúde Integrativa. Gostaria de fazer algumas ponderações e Tabata Parker, que é da mesma instituição, iria moderar essa mesa, estava doente hoje e pediu para a gente assumir, mas gostaria de aproveitar e dar a palavra para uma reflexão. Por favor, Scarlett, seja muito bem-vinda. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos. En realidad no sé si hablar inglés, español o qué. Definitivamente no portugués, porque solo sé decir bom dia. Pero es un gran placer estar con todos ustedes. Disculpen que veo que la luz es un poquito difícil para mí acá. A ver si me volteo un poco. Y gracias por la oportunidad de pasar unos minutitos. Sé que el tiempo es corto.
estaba pensando que iba a hacer unos comentarios por mi colega Tabata, que se encuentra enferma, sobre los esfuerzos que está haciendo la Academia AIHM de Salud y Medicina Integrativa y para trabajar con el área de equidad. Pero voy a hacer un comentario muy corto y si me permiten, pienso que dados los temas que estamos tomando ahora, sería tal vez una buena contribución mostrar un par de slides que tengo de una más larga charla que yo he preparado sobre la seguridad de la comida y sobre la confluencia de factores. Voy a tratar de hacer todo esto como en 6 minutos, porque pienso que eso es lo que tengo, algunos 6, 7 minutos. Con respecto a la academia, y bueno, me voy por ahora en español, la presentación, los slides van a estar en inglés, así que intérpretes los amo. Muchas gracias por su paciencia. Pero con respecto a la academia, una de las cosas que hace que la AIHM, Academy of Integrative Health and Medicine, Academia de Medicina de Salud y Medicina Integrativa en los Estados Unidos, sea uno de los cuerpos principales con respecto al enlace de las diversas sabidurías y conocimientos que tienen que ver con la salud holística, la salud mente, cuerpo, alma, comunidad, planeta, es que verdaderamente hay un énfasis en la equidad, un énfasis en ser un verdadero ejemplo de lo que queremos ver. Al respecto, por ejemplo, en términos de equidad y diversidad, una de las cosas maravillosas que han sucedido en la academia en estos últimos años es un autoanálisis sobre el proceso de liderazgo, sobre cómo se toman las decisiones, sobre los diferentes capítulos y grupos de interés especial, para preguntarnos qué voces están en la mesa y qué voces faltan en la mesa de toma de decisiones. Y ha sido maravilloso el ver cómo un cuerpo muy influencial se ha atrevido a entrar en un espacio vulnerable y preguntarnos a nosotros mismos qué falta aquí y cómo podemos crear un espacio verdaderamente diverso, que incluye, que atrae las voces que normalmente no, dada nuestra historia colonial y la trayectoria psicológica, institucional, estructural que vivimos, las voces que no han estado presentes. Entonces quería hacer énfasis en eso y estoy dispuesta a conversar sobre este tema, que es uno de los temas más salientes de los procesos que la Academia de Salud y Medicina Integrativa en los Estados Unidos está viviendo y está proveyendo un gran ejemplo institucional para otras organizaciones en este campo. Pero voy a tomar un par de momentitos para solamente añadir un poco a los pensamientos maravillosos que ya han sido ofrecidos aquí, que seguirán siendo ofrecidos en términos del medio ambiente, de la unidad de la vida, que es uno de los temas, y de la seguridad de la comida, que es uno de los temas principales en términos de las prioridades que estamos estableciendo en la academia. Y justo estamos lanzando el 14 de abril un grupo de interés especial. Todo el que tenga interés en la academia, por favor, aihm.org, puede venir, puede participar. Hay varios grupos y dos de los nuevos grupos de interés especial son específicamente sobre la naturaleza y sobre cómo trabajar con el medio ambiente. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Y voy a cambiar al inglés porque estas slides están en inglés. Así que perdón a los intérpretes. Can you see this okay? I'm assuming
Ok, y perdón, aquí yo tengo, déjenme ver cómo yo, disculpan, cómo yo puedo quitar off. Ok. There's an arrow below on the left. You can Ok, use. perfect. Can you see okay? Sim. Yes. Ok, muy bien. Esto lo voy a hacer bien rápido, pero solo para, I'm going to do this very quickly, but just to add a few words to the extraordinary conversation here. One of the things that is so humbling is to see how thousands of year-old traditions, and it's what so many of the panelists today have talked about, have deep, profound wisdom that our scientific methodology, in many cases, certainly we can't take everything sort of blanket statement, but in many cases, we're just beginning to comprehend what for many of our seers of our ancient indigenous wisdom was gifted through deep cultural practices. And so this is, I'm going to lean heavily on Dr. Vandana Shiva, who many of you know, a quantum physicist and environmental health advocate that has really taken to task Monsanto, now Bayer, and other organizations around seed sovereignty, around environmental health, about the links between our ability to be sovereign in our food production, to honor time-tested traditions and the livelihood of people in the whole world. This is from one of her books, and you'll see a few of her quotes here, several of them. "In this handful of soil is your future. Take care of it. It will sustain you and provide you with food, clothing, shelter, and beauty. Destroy it, and it will destroy you." And I am a forever optimist. I see the extraordinary power that exists within all of us when we set aside our individual agendas and we begin to connect on the basis of our shared destiny, of our shared experience as life on this earth, not just as people on this earth, but as life on this earth. And my hope is that as we engage in these conversations and as we emerge from these conversations, that we are able to think deeply and to act on leveraging the strengths that our different institutions have to support a well-coordinated, love-centered, common destiny-centered, life-affirming movement to reclaim the health of mind, body, spirit, community, planet. Again, on Dr. Vandana Shiva, there's sort of two aspects of this. This is from Who Really Feeds the World, and it was discussed beautifully and actually shown in graph form this morning when we saw World War II and just this incredible shift in toxic exposures, in the use of pesticides. And we know that it was a surplus of all of these war chemicals that was deeply tied to what was termed the Green Revolution, and in the use of these chemicals to create fertilizers, pesticides, etc. So it's important to remember this history as we think about how to think from a different paradigm. There's another paradigm, though, one that is an ancient paradigm, back to that Ayurvedic quote, that is time-honored, that working together with nature, we give and we receive, we enter, we become aware and awake again to the dynamic conversation that life is happening, that is happening every moment, every instant, whether we are in the lab, whether we're doing our graphs, whether we're marketing our products, life is unfolding. And it's whether we can now reshift the foundational concepts guiding our institutions and what we manifest in the world, is that awareness of life as it is. It's a humbling opening of an inner set of eyes that we all are being forced to take.
This is Eliot Coleman. I'll speak a little bit just momentarily about organics. I just want to point on a couple, two things here that are just sort of examples of potential points of engagement, and you've seen so much more already to a great deal more depth. But Eliot Coleman is one of the people that first was one of the early organic advocates, organic movement advocates in the United States, and worked with the government in drafting the original organic standards, the law around organics. And one of the things he says in this one conference was that it was by turning to nature, it was by stopping this powerful analytical engine and setting it down in the service of the greater, much more powerful, much less linear, much more dynamic wisdom of nature within and around us, that they were able to make real inroads and understand how to increase yield, how to work with the land, how to match or supersede the way that sort of the outputs from agribusiness. In the US, there's a national organics program in a standards board, and there's been a lot of lobbying efforts to weaken organic standards over the years. Is organic better? We know this. There's the Rodale Institute in the United States has a very long-standing trial study started in '81 that shows 40% fewer carbon emissions, 45% less energy use, 3 times % more water holding capacity in the soil, and 3 to 6 times more profitable for farmers to grow food the way that nature intends it, or at least in greater alignment with nature. So we can't use now, we have science catching up to this wisdom, and we can't, we have to now, and we have an opportunity to shift our policy, which is the next step, to really match this ancient understanding based on the bridge of our scientific trials. Now, is it clinically relevant? I'm going to give you one very tiny example from the United States. In 2015, 40 children, Mexican American, one of the communities that has experienced significant structural, negative structural determinants of health in the United States. 20 in the California Salinas Valley, the food basket sort of California, where a lot of the food is grown and therefore a lot of pesticide exposures, and 20 from an inner city environment, Oakland, California. They fed them conventional non-organic food for 4 days, then followed by organic food for 7 days, and then conventional food for 5 days. And they followed levels of 23 pesticide metabolites in these children's urine. And think about the developing brain. Think about how dynamic the systems are, how much is being created at the level of the brain and the body in children. And they saw, as you can see in the last bullet, significant decrease in 2 known neurotoxic organophosphate pesticide metabolites, a 40% reduction in diacylphosphatase DAP, and 49% in DMDAPs, and also a 25% decrease in the herbicide 2,4-D, which is known as a possible carcinogen. So, you know, it's interesting that we have to link all of these things, that somehow we have to have these tests to come back to that very first slide, to care for the soil. But this is where we are, and may we use our science to help us remember that there are other ways, that those ways that are known and ancient and in us, and being safeguarded, as our colleague Professor, I believe it was his name, Ocampo from Costa Rica, was talking about, even calling it back, having to reteach a lot of our indigenous communities some of the wisdom that is sometimes being lost, that we have a way forward, and that now is really the time to act. You can see a few stats here on farming in the United States. And just a link with extreme weather, as we're thinking about the recent presentation about the Amazon and the profound changes that are happening in climate.
The last point around this that I wanted to make is that we really are in a crisis regarding our number one pollinators, the bees. If our bees disappear, we disappear. Not enough is being done, certainly in the United States. There's more that can happen, and a lot of it is done just in sort of small measures and with a lot of industry lobbies, although these steps are necessary. But the shift is the key that is needed. In the sacred gift of food, Vandana Shiva talks about the Dharma, that sacred intention of growing and serving food, relying on the knowledge, intelligence, and capacity to know the difference between good food and bad food, between that which holds the web of life together and that actually transgresses planetary boundaries, that which is fueled by greed. And this is the beautiful razor's edge that we walk. And I do believe that we have an opportunity to make change, to have unity, creativity, joy, a love for all of life, to be the energies that fuel our actions, whether we are an NGO, a government, a for-profit, to do this together. I'm getting the axe. I will tell you then that there are lots of really great organizations. Bangladesh is really leading the way with some great innovative economic designs. Check it out, the Naya Krishi seed huts. Embracing the World by Mata Amritananda Mayi Devi, a great humanitarian and spiritual teacher who has been given consultative status by the UN, is doing extraordinary work as well, has been considered even more powerful than whole countries in terms of mobilizing people to do good. So I leave you with that. Here's a quote from Amma and from the organization Embracing the World. May we move forward and may we be the we wish to see in the world. Thank you. Muito obrigado, Scarlett, por essa grande reflexão trazida do Oriente e de outras culturas. Eu acho que isso veio enriquecer. E agora vamos ter a última apresentação do dia, porque a Carla está sem sinal lá na Amazônia, escreveu para nós agora, e até a convidei amanhã ou depois, se ela pudesse fazer a sua mensagem de 15 minutos para o Congresso no final do dia, e ela aceitou, então ela não consegue acessar agora. Mas, em compensação, conseguimos localizar Marcelo. Marcelo está cá? Está aqui agora? Sim, estou aqui. Estou aqui. Ah, que bom, Marcelo. Bem-vindo. Você chegou na hora certa. Eu vou te apresentar. Deixa eu melhorar aqui a luz. Olá. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Então, deixa eu te apresentar. Marcelo Salazar é graduado em Engenharia Industrial na Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. Desde a graduação, ele era voluntário no desenvolvimento de comunidades tradicionais no Rio Madeira, na região amazônica, e trabalhou alguns anos em São Paulo. É que eu estou traduzindo do inglês, então eu acho que talvez você pudesse se apresentar, porque o currículo é muito grande. Pode ser, Marcelo? A palavra é sua, fique à vontade. Pode ser. Bom, prazer muito grande estar aqui. Ricardo, obrigado pelo convite. Eu estava numa correria aqui, eu estou em Altamira, no Pará, e eu tive uma reunião agora à tarde em Anapu, né, com duas freiras que trabalharam muito com a irmã Dorothy, né, que foi assassinada em 2005, e acabou atrasando a viagem, enfim, cheguei agora, parei aqui num lugar para conseguir internet. Então, obrigado pela apresentação. Então, continuando, eu trabalhei uns anos no mercado financeiro em São Paulo, mas eu tinha esse trabalho voluntário no Rio Madeira e me apaixonei por isso. Cheguei a montar uma empresa para comercialização de castanha do Pará, fali, muito difícil trabalhar com a Amazônia, isso 15 anos atrás. E depois fui estudar essa questão de comercialização de produtos da floresta, né, e estudar diversos tipos de mercados e tal. E me aproximei
muito de comunidades tradicionais, ribeirinhas da floresta, e acabei trabalhando no Instituto Socioambiental. Então, aqui em Altamira, fundei o escritório do ISA aqui, é uma ONG brasileira, uma das maiores nessa temática socioambiental de defesa dos povos indígenas. Coordenei o escritório durante 15 anos e hoje estou ajudando a botar no chão uma organização chamada Health and Harmony, né? Aqui no Brasil vai ser chamada Saúde na Amazônia, mas uma organização que trabalha com o conceito de saúde planetária e com uma pegada que eu acredito muito, que para conservar a floresta, né, quem sabe como conservar a floresta são as populações tradicionais. Então, a gente tem que perguntar para eles. Então, a Saúde em Harmonia traz essa questão do radical listening, né? Se a gente quer realmente buscar a conservação da floresta, a gente tem que ouvir radicalmente os povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e etc. Então, o que eu vou trazer um pouquinho desse contexto da Amazônia, né, desse trabalho da saúde planetária, né, que é um outro princípio da Saúde em Harmonia, né, que é olhar para a saúde não só como cura de doenças, mas como um conceito um pouco mais sistêmico, um pouco mais amplo. Eu acho que tem muito a ver com o que está sendo discutido nesse congresso. E como é que a gente gera a conservação da floresta amazônica olhando para a saúde planetária, que tem a ver com o conceito de bem viver das populações da floresta. Então, eu quero trazer um pouco do contexto aqui. Acho que eu consigo compartilhar. Eu não vou passar um monte de slides, mas eu quero compartilhar algumas imagens aqui para auxiliar nessa apresentação no tempo que a gente tem. Só um minutinho. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Sim, perfeito. Ela não está no formato cheio, mas dá para ver bem. Ah, não está? Eu coloquei aqui no formato cheio. Agora sim. Agora sim. Tá. Então vamos lá. Está aqui. Bom, eu falei um pouquinho da Saúde em Harmonia, então, só completando, a Health and Harmony é uma organização começou com uma médica americana com um trabalho na Indonésia, uns 15 anos atrás, nessa pegada essa médica experienciou uma relação com as comunidades e viu que as comunidades acabavam praticando a retirada ilegal de madeiras, muitas vezes para pagar por serviços de saúde. E ela ficou intrigada com isso e começou a investigar como ela poderia ajudar a gerar conservação e bem viver para essas comunidades. E isso resultou, né, na Indonésia em programas que vão desde saúde, reflorestamento, produção de alimentos e proteção, né, de um parque nacional. Isso se multiplicou na Indonésia, foi para o Madagascar e há uns 2 anos a gente está aqui no Brasil. Começamos na região da Terra do Meio, no Xingu. Depois eu volto para esse slide. Na bacia do rio Xingu, numa região de 8 milhões de hectares. Né? Antes de eu falar um pouquinho dessa região, o que eu queria trazer em números bem gerais, e eu acho bem interessante trazer aqui, é essa discussão que está na interface da saúde e da conservação. Então, ouvindo as comunidades tradicionais na Indonésia, né, e fazendo investimentos ao longo de 10 anos, em torno de 5 milhões de dólares, né, isso gerou 65 milhões em carbono protegido dessas regiões e 21 milhões de hectares, 21 mil hectares de florestas que estão crescendo de novo nessa região. Muito quer? Tem algum microfone aberto. Bom, aí pulando aqui para a região amazônica, né? A gente tem na Amazônia o vermelho é desmatamento, né? O laranja são terras indígenas, o verdinho são unidades de conservação. Então, hoje a gente tem uma realidade na Amazônia de quase 20% de corte raso da floresta, o que leva a floresta a um ponto de não retorno.
que significa isso? Que se a gente avançar um pouco mais o desmatamento, a floresta começa a entrar num processo de degradação que pode ser muito perigoso, não só para as populações da floresta, mas também para o clima do planeta. Então, a floresta amazônica, ela, como a maioria das pessoas que estão aqui sabem, está aqui o Eugênio, outras pessoas que me conhecem melhor do que eu até sobre o tema, que se a gente não conseguir segurar a floresta, a gente coloca em risco, né, o clima do planeta. Então, a Amazônia não é só responsável, né, por um grande estoque de carbono que está sendo queimado, principalmente nesses últimos anos do governo Bolsonaro, mas também tem um papel muito importante na regulação das chuvas, né? Além de ser, né, de ter um conhecimento dos povos tradicionais sobre espécies da floresta que podem, né, ser a resposta para a cura de uma série de doenças, para melhorar a segurança alimentar, não só da floresta, mas de outras regiões do mundo. Então, a gente tem aqui as superfoods amazônicas e etc. Mas também, né, a gente está saindo aí, espero que a gente esteja saindo de uma pandemia, né, esse desmatamento na Amazônia pode também revelar e pode acelerar o processo de novas pandemias. Então, isso a gente tem um medo, então é fundamental a gente conservar a Amazônia por isso. Eu queria trazer rapidamente aqui um filminho, né, produzido pela equipe do professor Antônio Nobre, né, que mostra um pouco essa função da floresta amazônica para a saúde planetária, né? Então, aqui a gente vê como as chuvas, as massas de água se movimentam, né, no globo. Então, a floresta amazônica e outras florestas tropicais, elas funcionam como um ar-condicionado para o planeta, né? E então não é só quem está na Amazônia que tem que se preocupar com a Amazônia hoje, né? É o mundo todo. Bom, dito isso, a gente está num momento, né, de escalada do desmatamento na Amazônia, né, principalmente com o governo Bolsonaro, como eu já falei. Então, aí a gente está sofrendo com as queimadas. Então, além de toneladas e toneladas de carbono sendo jogadas na atmosfera, você tem uma série de doenças que estão sendo causadas pela fumaça e associadas a essa degradação, né? E aqui nessa região da Terra do Meio, então, o que a gente fez? Eu acho que é muito importante isso, né? Como é que a gente sai disso? É perguntar para as comunidades, né? O que vocês precisam, né, como um agradecimento da comunidade global para proteger essa floresta? O que você acha que tem que fazer para proteger a floresta? Então, acho que essa inversão de radicalmente ouvir as comunidades da floresta é fundamental para a gente traçar um novo modelo de desenvolvimento. E olha que interessante, aqui as questões centrais que a gente ouviu das comunidades aqui, muitas têm a ver com saúde, né? Então, de questões básicas de saúde pública, como mais profissionais de saúde, né? Acesso à telemedicina, né? Mas também aparece muito essa questão do resgate da medicina tradicional, né? Do encontro da medicina tradicional com a medicina, digamos assim, ocidental. Então, tem essa vontade de fazer o que a gente chama de pesquisas interculturais, de você juntar os conhecimentos da floresta com os conhecimentos da ciência. E isso não vem desvinculado de uma demanda de economia da floresta, então, desde capital de giro, né, contratos comerciais, a questão da segurança alimentar e tal, e de educação. Então, qualquer solução que a gente pense hoje para a conservação da floresta, ela é uma solução que tem que vir de maneira integrada, de maneira sistêmica, né, para esses territórios, né? E o que a gente tem trabalhado aqui com a Saúde em Harmonia, com o Saúde na Amazônia, nome brasileiro, é tentar entregar essas soluções de forma integrada e não sozinho, também com outros parceiros locais, então, com o próprio Instituto Socioambiental, com os governos municipais, né, quando possível, com o governo estadual,
né, com parceiros de bacias vizinhas, como Saúde e Alegria, que está aqui no Tapajós. Né? Então, é tentar pensar junto em como é que a gente endereça, né, essas demandas das comunidades da floresta. Entendeu? De novo, sendo essas comunidades fundamentais para a conservação da própria floresta e para a saúde, né, do planeta. Então, acho que a gente tem que pensar nessas soluções de forma integrada, né? E aí, na prática, né, eu acho que um convite é ir para campo. Então, é vir para a Amazônia, é fazer essas expedições. A gente tem feito expedições de saúde, tem apoiado nessa questão da economia da floresta, né, isso junto com o Estado e tal. E aqui algumas imagens de algumas dessas expedições, né, e da cara dessas comunidades, né? Tô voando um pouco rápido aqui. Então, e tentando promover essa integração, né, do que a gente tem de melhor dentro da ciência e das instituições e do governo com o que essas comunidades têm de melhor, né, na floresta, em termos de medicina da floresta, economia, os alimentos da floresta, que são muito ricos, e essa questão da sociedade. Eu acho que a gente olhar para a questão também de como é que essas comunidades se organizam e do bem viver, das relações que essas comunidades preservam, né? Nas grandes cidades, a gente tem dificuldade de se relacionar com os vizinhos, de criar uma comunidade real, que é o que a gente vê muito, né, no trabalho com essas comunidades da floresta, né? Enfim, trouxe algumas questões assim mais para provocar. Eu acho que a gente, não sei se vai ter um tempinho aqui para fazer um bate-bola das questões colocadas, mas algo que eu queria colocar para reforçar é que a gente conhece muito pouco ainda desses 80% de floresta amazônica que não estão desmatadas. E o que a gente conhece é muito pouco perto do que essas comunidades tradicionais conhecem. E um conhecimento que é passado, na maioria das vezes, pela oralidade, né? De pai para filho, de padrinho para apadrinhado, né? E de geração para geração. Então, é uma cultura muito oral e muito baseada na experimentação, na observação, né? No trabalho, na prática, né? Então, que é um pouco diferente de como a gente tem estruturado o nosso conhecimento nas universidades, em livros, e hoje em vídeos e tal, e nessa dinâmica de você ter um professor contando coisas e um monte de aluno ouvindo. Então, a gente conseguir mudar a chave e estar junto dessas comunidades, né, observando, interagindo com eles, é fundamental. Então, o conhecimento que eles têm é incrível, né, da floresta, e ainda assim, eu acho que tem muito para avançar. Então, acho que o recado final tipo, a gente precisa da Amazônia para a saúde do planeta. E a gente precisa das populações tradicionais para conservar a Amazônia. A gente vê naquele mapa que eu mostrei no começo que aonde tem população tradicional, tem floresta, né? E aonde tem floresta, tem vida. Então, acho que a gente precisa criar cada vez mais soluções nessa interface entre a conservação e a saúde, tendo como centro, tendo como guias as populações indígenas, extrativistas e quilombolas que vivem nas florestas que a gente ainda tem de pé. E a Amazônia, acho que é um dos grandes maciços que a gente ainda tem de pé no mundo. Acho que é isso por enquanto, Ricardo. Obrigado. Não, então, nós que agradecemos, Marcelo. Você conseguiu trazer uma fala final para o primeiro dia do Congresso, e eu quero puxar agora uma reflexão de vocês, do Alexandre, da WWF, Luiz Francisco, da Organização Pan-Americana de Saúde, Eugênio, do projeto Saúde e Alegria, e Marcelo Salazar, do projeto Saúde na Amazônia. A nossa querida liderança indígena, Carla, ficou amanhã de entrar,
Então, eu gostaria de trazer algumas questões. Deixa eu só ver o que tem aqui da audiência, mas eu só queria só comentar, Marcelo, que o Antônio Nobre, ele participou da abertura do Congresso hoje, fez uma fala muito impactante, junto com... E a Larissa Lombardi, ela mostrou como a mesma zona de degradação da Amazônia coincide com a zona de plantação de soja, então tem um impacto agroecológico aí direto, não é só climático, no sentido de temperatura, mas é bem mais ampla a questão. Então, assim, o dia inteiro a gente ouviu de vários grupos essa necessidade, e aí a gente está trazendo qual é o eixo do Congresso, só para vocês entenderem. O eixo são as plantas, e numa escala maior é a floresta. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades vegetais do mundo, uma riqueza de conhecimento tradicional que a gente discutiu muito a importância de não explorarmos, mas, pelo contrário, desenvolvemos uma postura de aprendizado, eu gostei muito desse conceito que o Marcelo trouxe do aprendizado radical, né? Radical learning, não foi isso que você falou? Eu acho que... Então, eu vou trazer perguntas minhas já. Escuta radical. Escuta radical. A escuta no sentido do aprendizado. Então, eu já vou levantar algumas questões, mas com um tema central, que é o que vocês recomendariam, porque aqui a gente tem pessoas de 15 países, a gente não está discutindo localmente a Amazônia, a gente está discutindo as Américas amplamente. Então, o que vocês recomendariam como ações do ponto de vista da WWF, do ponto de vista da OPAS, do ponto de vista da experiência de muitos anos, Céu de Alegria, e dessa tua experiência, Marcelo, que também é grande, o que o grupo aqui deveria pensar em ações concretas para os próximos anos? Vou trazer essa reflexão aí para começar. E quem quiser falar já pode começar. Tem que só abrir o microfone e podem ficar à vontade. Luiz Francisco, gostaria de começar? Pode começar. Bueno, el problema es que es un tema tan amplio de abordar desde tantas puntas que hacer sugerencias concretas va a quedar bastante difícil. Lo que se pueden dar es orientaciones muchas veces desde la perspectiva del trabajo de cada uno de nosotros. Alexander, por ejemplo, hizo una presentación muy buena sobre, desde el punto de vista del abordaje del cambio climático. El trabajo de Marcelo también estuvo bastante bien enfocado. Es decir, cada uno puede en un momento dado recomendar desde su experiencia. Desde el área de salud, por lo menos desde la OPS, lo que nosotros hemos tratado y consideramos que es importante en este tema del impacto del cambio climático frente al desmatamiento y de la pérdida de biodiversidad y sobre todo de las plantas medicinales, es que hay dos elementos que son importantes de rescatar. Uno, el conocimiento, porque desafortunadamente se pierde la capacidad de conocimiento en la medida en que no aprovechamos las plantas ni lo que nuestros ancestros pueden aportarnos. Marcelo traía una fala interesante, y es que en algún momento nosotros tenemos que entender que tenemos que rescatar y tenemos que promover nuestra cultura. Las prácticas integrativas son importantes, no solo por lo que le pueden aportar y por la complementariedad que puede haber. Yo soy de la corriente de que uno no se puede quedar ni a un lado ni al otro. Después de que tú conoces, tú sabes que hay cosas que definitivamente la medicina tradicional aporta y apoya, pero que necesitas resolver con medicina que llamamos occidental. Pero la medicina occidental en muchas cosas también se queda corta, y el aporte que te dan las prácticas integrativas te da mejor calidad de vida y te da bienestar y salud también. Entonces, el poder recuperar ese conocimiento y poder traerlo realmente. Y lo hemos hecho en cosas como, por ejemplo, el parto culturalmente apropiado,
¿sí? Pero se puede hacer con muchas otras cosas más. Y antes de, para no acaparar tampoco, es recordar que de todas maneras el tema de cultura sostenible es algo que no traemos, no lo tenemos como chip. Y cultura sostenible es también esto, el preservar el conocimiento y la parte etnobotánica que nosotros tenemos. Gracias. Muito obrigado. E gostaria de perguntar se Scarlett também gostaria de participar dessas perguntas, porque agora eu fiquei como moderador e você agora está como palestrante, então também pode responder as perguntas. Mas quem gostaria de dar sequência? Bom, Ricardo, eu vou usar aqui. I can just say that thank you. That there is a wealth of wisdom here that would do us really great to continue to harness beyond this experience. I would say that to the extent that a deeper conversation across sectors can continue and across institutions can continue based on that spirit of determination to expand the possibilities of health and well-being for people and the planet and life in the planet. I think that would be my call as I think about, and I love the radical listening. I love it. It's exactly right, because there is so much in each one of us, each institution, each expert, each person, each body of knowledge will have a contribution. So my only suggestion as I think about moving forward is that this truly be a beginning, and that there be ways created for continued conversation and collaboration that's strategic. Muito obrigado, Scarlett. Bom, Ricardo, então, eu não sei se eu estou ficando velho e ficando sem paciência, mas eu ia, na mesma escuta do Marcelo, né, que ele fala escuta radical, eu ia em ação radical. É desmatamento zero hoje, e não é só no Brasil, a gente está falando da floresta como um todo. Assim, tem que entrar com comando e controle na veia e travar esse processo que está degradando nosso planeta, nosso futuro. Então, assim, eu ia bem forçado nisso, e paralelo a isso, um processo significativo, sim, de trazer o conhecimento tradicional, trazer a cultura da floresta para em escala grande. É uma área grande da Amazônia que você não está com a área destinada, coloca a área protegida, a RDS, reserva extrativista, terra indígena, terra quilombola, não corta um pau de árvore e colocar nosso futuro baseado na floresta. Assim, eu não sei se eu, de novo, estou ficando velho, sem paciência, mas eu acho que eu não vejo outro caminho. O nosso futuro não está na natureza degradada, né? A gente está degradando há 500 anos, e onde que a gente chegou? Né? Quer dizer, um país altamente desigual. A gente sabe das nossas mazelas, elas não vão resolver com o olhar dos últimos 5 séculos. Nós temos que fazer uma mudança radical de forma de olhar o nosso futuro mesmo. Eu estou aproveitando que o Marcelo falou da escuta radical, eu iria para a ação radical. É isso, obrigado. Proteção radical, né? Vou falar um pouquinho aqui. Dali Marcelo, Salazar, fazia tempo que eu não te via. É o seguinte, que perguntinha que você fez, hein, meu? Nossa Senhora. Quem é que vai fazer isso aí? Não existe uma resposta única. Quem é que vai mudar radicalmente a fiscalização, o modelo civilizatório e tudo, com esse governo que nós temos? A Amazônia brasileira, eu sei que aqui é pan-americano, são 9 países, eu não sei como está a Amazônia nos outros países,
mas nós temos 60% da Amazônia. E nós temos um governo que é agressivo, atacador, e que a situação piorou muito nos últimos tempos. Então, qual é a solução para a Amazônia? Não é uma única solução, mas eu acho que, especialmente, o seguinte: a questão que eles falam aí, internacionalização da Amazônia, não, é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Esse era o lema do GTA. Né? Eu acho que a Amazônia não está nacionalizada, ela não é brasileira, porque os brasileiros acham que a Amazônia é um ônus, quando ela é o grande bônus que nós temos para o planeta. Só que tem que mudar a visão. A visão do Brasil é o seguinte: é cheio de ONG lá que está roubando interesse internacional atrás das minerações. Já viu alguma ONG trabalhar com mineração, se dá bem com ouro? Eu nunca vi isso, com madeira ilegal. Então, eu acho que o processo é educação ambiental em larga escala, em TV aberta, né? A gente ser capaz de mudar a narrativa, apresentar a Amazônia como nosso grande bônus planetário, explicar as perguntas básicas com respostas básicas, perguntas simples que possam atingir basicamente o eleitor leigo. Ou não é eleitor leigo, a população leiga tem que se apropriar da Amazônia como um patrimônio para o planeta. Mas, neste momento, este ano eleitoral, ao eleitor leigo do Brasil, porque nós não podemos continuar assim. Em segundo momento, aos candidatos, né, aos políticos, porque, na verdade, eles que têm a decisão na mão, aos políticos do Congresso, sabe? Aos políticos que colocar a Amazônia na pauta dos programas políticos dos deputados. E, em terceiro lugar, colocar a Amazônia, que já está na pauta da agenda mundial, né? E agradecemos ao presidente Bolsonaro por ter colocado a Amazônia de uma maneira um pouco heterodoxa, mas colocou. Né? Então, a Amazônia se tornou uma pauta política nacional e internacional, e colocar isso na mão dos candidatos à presidência. Como fazer isso é um grande desafio. Nós temos as informações? Temos as pesquisas? Temos os dados? Temos. O que nós não temos, porque somos muito, às vezes, ou intelectualoides ou guerreiros demais, o que a gente não tem é os meios de comunicação da grande mídia para fazer um processo de educação ambiental, responder a perguntas simples e básicas para o povo, para a população em geral, para explicar o que é a Amazônia. Acho que a gente sabe demais e não consegue explicar. Então, eu acho que é um processo amplo de educação ambiental para explicar quem é a Amazônia para o mundo, que o futuro do mundo depende da Amazônia, quem é a Amazônia para o Brasil, no caso do Brasil, eu acho que também nos outros países a mesma coisa se aplica, quais são as dúvidas, né? É ONG que está atacando, a Amazônia vai ser internacionalizada, todo esse negócio aí, fazer perguntas rápidas e respostas rápidas, e quais são as soluções. Eu acho que a gente não apresenta soluções, né? Então, o agronegócio, os madeireiros, os ilegalistas, eles têm muito dinheiro, eles têm um pragmatismo, eles oferecem dinheiro para a comunidade com dinheiro na mão, sem nota, sem nada, sem legalidade, sem pensar em nada. E a gente fica aqui com um monte de teorias, um monte de soluções que estão pequenas, não tem escala, e a gente não consegue como difundir isso. Então, é um processo de educação ambiental amplo e restrito, como a gente falava antigamente, né, Ricardo? Geral e restrito. Amplo, geral e restrito, de nacionalizar a Amazônia. Os militares falam assim: a Amazônia será internacionalizada. Eu queria falar assim: não, a Amazônia é brasileira, vamos nacionalizar a Amazônia. Ah, é? Quem é que tem de estrangeiro aqui? Tem a Cargill, tem todas são americanas, é tudo empresa americana, já estão aqui. Entendeu? As Malásias, não sei o quê. Não, nós queremos, a Amazônia é nossa, só que a gente quer ela sustentável. Como é que nós vamos fazer este passo na grande mídia para que os eleitores façam essa transformação? E digo mais, estamos, sim, sob ameaça,
Eu acho que o presidente atual ele tentou uma agenda bem violenta contra nós, Saúde e Alegria, fomos até estudo de casa e fomos primeiro a ser atacados, e contra todos, e acho que vão continuar. Eu acho que tem duas coisas que podem acontecer. Uma é este tipo, o presidente não ganhar a eleição, e esse pessoal que pegou estímulo, incentivo, esses ilegais que pegaram essa vontade de ser os donos de tudo, com esse modelo antigo, velho, violento, vão sair fazendo a política da terra arrasada. E aí é perigo para todo mundo. Ou ele ganha de novo. Se ele ganhar de novo, aí, meu amigo, eu acho que a gente tem que... A única solução será Jesus Cristo e os povos e os espíritos da floresta. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que saber se comunicar, fazer educação, explicar o que é a Amazônia para o público leigo. É impressionante o quanto a Amazônia é uma incógnita para todo mundo que não mora aqui, o quanto a gente tem a solução, o quanto as pessoas que vêm fazer a vivência ficam apaixonadas, a generosidade, a sabedoria desse povo, o que eles têm a explicar. Então, eu falo, o futuro é indígena, o futuro é amazônico. É nacionalizar a Amazônica e amazonizar o mundo. E agora, para mim encerrar logo minha fala, uma coisa que eu esqueci lá na minha apresentação, que já que é um congresso de medicina integrativa, nós temos um grande lema, chama Saúde e Alegria. Uma velhinha perguntou, por que é saúde e alegria? Aí o jornalista perguntou, a velhinha respondeu, porque saúde é a alegria do corpo e alegria é a saúde da alma. Então, espero que a gente tenha um futuro. Muito obrigado, Eugênio. Corpo são, alma são. Muito bom. E Legal. Marcelo, Posso só gostaria de completar? fazer... Sim, por favor, Marcelo. Não, eu queria concordar e fazer algumas adições aqui. Acho que a gente não tem outra dúvida, quer dizer, eu não tenho dúvida de que combater o desmatamento é crucial, né? E isso vai fazer bem para a saúde do planeta, para a nossa saúde, né? E vai manter essa biodiversidade incrível de pé, né? Então, acho que a gente precisa investir muito nisso. Então, mas o que a gente vai falar de interromper o desmatamento, ações para combate ao desmatamento no Congresso de Saúde, né, integrativa, mas é fundamental. Quero reforçar a fala do Alexandre, né? Também quero concordar com o Eugênio de que a gente tem que ter mais campanhas, tem que ter mais informação para as pessoas e lembrar que assim, a gente precisa aproximar as pessoas. Como é que a gente ganha, né, as pessoas? Por todos os sentidos. Então, acho que as pessoas têm que olhar para a Amazônia e achar lindo e se sentir bem, né? Tem que experimentar ingredientes da Amazônia e sentir gostoso, tem que ouvir os sons da floresta, tem que botar o corpo aqui, né? Então, acho que a gente tem que ser capaz de fazer essa educação por todos os sentidos e pelo coração, entendeu? Acho que essa questão é fundamental. E, de novo, eu volto que os povos tradicionais acho que têm um papel fundamental. A gente precisa reaprender algumas coisas que a gente perdeu, que hoje estão vivas, né, nessas populações tradicionais. Em jeito de se relacionar, né, com a gente mesmo e com os nossos pares, com a gente e com a floresta, né, e o jeito de se alimentar e de se curar, né, e uma cura que não é só a erva medicinal, mas é uma erva medicinal junto com a pessoa que aplica essa erva, né, que é um papel do pajé, dos rezadores e etc. Então, acho que o papel de quem, né, cuida é tão importante quanto o que é administrado. Então, eu poderia aqui falar, né, das diversas espécies que as populações tradicionais usam, né, ou usaram agora para curar o Covid. Então, uma mistura de cumaru com a quina, né, com chá de arruda, com, né, casca de ipê roxo e etc. Né? Então, você tem uma ciência incrível dessas populações, mas eu acho que o que eu queria fechar é com essa frase: a gente tem que, acho que, ter uma escuta radical dessas populações e uma ação radical, né, contra o desmatamento e
nessa sinuca de bico que a gente está, para a nossa saúde, é de sermos sonhadores radicais. Eu acho que a gente tem que sonhar, tem que visualizar saídas, tem que botar o corpo e a alma e o coração junto com a floresta e com esses povos da floresta para visualizar e agir em novos caminhos, né? Eu acho que eu estou muito viciado nessa relação com a floresta e povos da floresta, mas eu acho que aí a gente tem uma saída, entendeu? A gente tem caminhos e temos esperança. Ó, então, fantástica fala, Marcelo. Realmente, todos vocês estão trazendo uma mesma mensagem para todos nós e lembrar que o Congresso foi todo organizado para acontecer em Manaus, mas a gente teve, no começo do ano, uma notícia do governo do Amazonas que, pela segunda onda do Covid, os eventos foram impossibilitados, mais de 300 pessoas. Por outro lado, estamos aqui com 600 inscritos para esse congresso. Não que estão 600 aqui, agora está 112, mas a gente flutuou perto de 200. E para uma segunda-feira, isso é maravilhoso, a gente poder trazer reflexão e poder acordar nossos ouvidos, nossos corações e nossos membros, né, para agir de uma maneira um pouco mais radical e coerente. Então, fantástico. Se alguém quiser ainda só fazer alguma fala final, o Caio escreveu, Caio, que é também organizador do Congresso, escreveu aqui no chat: o medo da natureza é resultado da separação. O separado é estranho, não é extensão de nós mesmos, é alvo e objeto das utilidades mais inúteis. Esse jargão, que já está virando um jargão, é super necessário uma reconexão com a natureza. A questão é como e a escala e a velocidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Gracias. A todos uma ótima noite. Sigamos na luta. Continuamos juntos. E vamos, se Deus quiser, próximo congresso, organizar de fazer na Amazônia, pessoalmente. Legal. Muito legal. Convite Tapajós, hein? Tapajós no parque. Vamos organizar. Maravilha. Parabéns, Ricardo, e todos que estão aqui. Prazer estar com vocês. Valeu. Nós que agradecemos. Caio, Obrigado. Ricardo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz Francisco. Uma ótima noite a todos. Nos vemos amanhã. Um dia riquíssimo de programação, super preciosa. Então, descansem para que a gente possa absorver todo esse conteúdo amanhã novamente. Só lembrando que todos os dias começa às 8h30 da manhã e termina às 7 da noite. Amanhã vamos para o segundo dia do Congresso, que vamos discutir pesquisa, tecnologias e como desenvolver uma cadeia produtiva, desde as plantas até chegar ao acesso da população, com respeito e sabedoria. Então, até amanhã. Boa noite.